juntos mais uma vez, dando sequência a esse resgate da história da Diocese de Apucarana, que nesse ano vai completar 58 anos de criação e de plena atividade. Nós vamos hoje contar um pouco a história do seu primeiro bispo. Como nós vimos no episódio anterior, através do professor, a entrevista com o professor Braz Miranda de Sá, falando da instalação da diocese, através de uma bula papal, do desmembramento que foi feito da diocese de Londrina, de outros lugares, para que geograficamente a nossa diocese tivesse o formato que ela tem hoje. E aí, é claro, para conduzir uma diocese, há necessidade de um bispo. E o bispo nomeado para essa diocese foi Dom Romeu Alberti. Imagina o privilégio de ser o primeiro bispo de uma diocese que estava nascendo. Nascendo num período de Concílio Vaticano II, com tantas reformas na igreja e com tanto trabalho a desenvolver. Como será que foi a trajetória e o trabalho de Dom Romeu Alberti? O padre Alexandre Freitas, há 2 anos, fez um documentário bem bonito da diocese e vai nos contar agora detalhadamente como foi um pouco dessa história. Vejamos juntos. Nossa história começa em 1964, mais exatamente no dia 28 de novembro. Nesse dia, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, através da bula Munus Apostólico, cria a Diocese de Apucarana, desmembrando territórios da Diocese de Londrina, que com esse fato torna-se arquidiocese, e da Diocese de Campo Mourão. Criada a diocese, faz-se necessário dar um bispo, e essa era a pergunta feita por todo o povo católico da cidade. Antes, uma curiosidade. Quando olhamos o brasão da Diocese de Apucarana, vemos na base do escudo essas pequenas montanhas. Elas foram uma homenagem ao Papa São Paulo VI, nascido Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini, que tanto no brasão cardinalício quanto no papal trazia esse desenho das montanhas, vindo do selo de armas de sua família. Essa foi então uma homenagem ao Papa que criou nossa diocese. No dia 11 de fevereiro de 1965, é nomeado para a recém-criada Diocese de Apucarana o jovem bispo Dom Romeu Alberti. Tão logo a alegria tomou conta do povo católico, em sua primeira mensagem pôde-se sentir quão afetuoso era o pastor. Usou o termo ovelhas do meu rebanho diocesano. Mais tarde passou a se dirigir ao povo como grande família divina diocesana de Apucarana. E no dia de sua posse, ele foi recebido nos limites da cidade de Rolândia e Arapongas, onde hoje é o posto de pedágio, por autoridades locais. E em caravana, seguiram até Apucarana, no ponto da rua Galdino Gluck Júnior. Ali, o novo bispo se paramentou de mitra e báculo e caminhou até a Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Pelas ruas haviam tapetes como de Corpus Christi para expressar a alegria de receber o primeiro bispo. Dom Romeu governou Apucarana de 1965 a 1982. Ao longo desse período, muito se destacou na diocese e em toda a América Latina. Apucarana sediou muitos encontros a nível nacional sobre pastoral e evangelização. Foi uma das precursoras em bonitos trabalhos de comunicação. Não foi a primeira a transmitir missa pela TV, mas o projeto Missa no Canal 11, mais tarde o 11 vai à missa, mostrou à região uma forma diferente de celebrar a Sagrada Liturgia. Tanto que ficou no ar por quase 20 anos e ganhou o prêmio como melhor programa religioso do país, o prêmio Ana Terra, o único conquistado pela emissora da época. Vale recordar que estamos num período de grande mudança na vida da igreja. O novo bispo participou das 2 últimas sessões do Concílio Vaticano II e respondeu pela liturgia no CELAM, como registrou na obra Religiosidade Popular na América Latina, Elcion Ribeiro.
Dom Romeu ainda foi um grande incentivador do diaconato permanente. Não foi o primeiro bispo a ordenar um diácono no Brasil, mas ordenou muitos. Ele acreditava que as igrejas bases, as diaconias, deveriam contar com esse trabalho de homens casados à frente destas comunidades. Dom Romeu criou muitas paróquias, das quais algumas hoje já não existem. Visitou cada cantinho da diocese. E quando de sua transferência para arcebispo de Ribeirão Preto, de novo passou por todas as paróquias, despedindo-se de seus diocesanos. Em 22 de agosto de 1962, toma posse como arcebispo em Ribeirão Preto. Com a saída de Dom Romeu, deu-se início ao primeiro período de vacância da diocese. Assume o governo até a vinda de um novo bispo, o padre Luiz Soares Vieira. Você não ouviu errado, é isso mesmo. Vamos antes recordar que Dom Romeu Alberti assumiu a administração da Arquidiocese de Botucatu durante o conturbado período de 1968 e 1969. Nesse período, alguns padres de Botucatu vieram para Apucarana, e entre eles, aquele que iria governar a diocese na vacância. 2 anos mais tarde, o padre Luizinho foi ordenado bispo, mais exatamente no dia 1º de junho de 1984, pelo segundo bispo de Apucarana. Atualmente já é emérito, depois de ter servido a igreja como bispo de Macapá, de 1984 a 1991, e depois arcebispo de Manaus, de 1991 a 2012, e ter sido vice-presidente da CNBB de 2007 a 2011, vive sua emeritude e reside em Santa Fé, território de nossa diocese. Como nós pudemos ver, a história de Dom Romeu Alberti praticamente se funde com a história de Dom Luiz Soares Vieira, mais carinhosamente conhecido como Dom Luizinho, que continua vivendo a sua emeritude aqui na diocese de Apucarana. E foi também um dos pioneiros na época em que essa diocese foi criada. Então, como é bonito a gente olhar e ver que foi um trabalho bem consolidado, tantas pastorais criadas, servindo assim de modelo e de exemplo para as outras que vieram a seguir. E quem aqui na diocese não valoriza todo esse início da história e dessa caminhada? Mas é claro que Dom Romeu deu o pontapé inicial, estruturou parte dela, mas outros vieram na sequência. Então, sobre esses assuntos e outras pessoas que participaram dessa história, vamos falar no nosso próximo episódio. Por isso, convidamos vocês a seguirem conosco, que a cada semana vamos resgatar um pedacinho dessa história que também vai nos fazer para que valorizemos aquilo que os nossos antepassados, que os pioneiros, que os primeiros moradores da região construíram e que merecem sim o nosso reconhecimento e a nossa valorização. Convidando mais uma vez a vocês a se inscreverem no nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana. Imagina lá com Dom Romeu se ele poderia imaginar que teríamos um canal da Diocese de Apucarana no YouTube. Com o dinamismo dele, certamente que ele aprovaria muito. Hoje são os recursos que temos à nossa disposição. Com eles vamos continuar sim, registrando, documentando e resgatando a nossa história. Tenha uma semana feliz e abençoada e até a próxima semana, com a graça de Deus.